Ricardo vai apresentar para vocês hoje é como aplicar as nossas técnicas e os nossos conceitos na profissão de vocês, que são todos do poker, né? Não? Trabalha com o quê? Ah, legal. Mariana Mendes. Ah, tá. Entendi. Tá, mas estava na minha mesa antes, mano. Ah, que legal. Não, tá. Você joga também? Eu jogo de vez em quando, eu sou muito amado. Legal. Bom, sejam bem-vindos. Eu sou a Laura, eu sou a diretora da escola, proprietária e cada um dos instrutores aqui da casa. Ele vai passar o conhecimento para vocês hoje, para vocês terem mais sucesso aí, independentemente da profissão. Então, boa aula para vocês. Pega o retorno. Obrigado. Beleza? Então vamos começar a nossa palestra. Então, sejam muito bem-vindos, né? Vocês que estão aí querendo se aperfeiçoar. E o aperfeiçoamento, pelo que eu vi, está bastante associado a ganhar mais dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Não, então tá certo, porque o objetivo da palestra é fazer com que vocês ganhem mais dinheiro. Um pouco da minha história, né? Acho que é importante para vocês terem uma noção. Eu sou agricultor, né? Até hoje eu ainda tenho as fazendas lá no Rio Grande do Sul. Depois eu trabalhei até mais ou menos uns 18 anos, saí para fazer a faculdade. Por muita criatividade, né? O cara já tinha algumas terras lá que eu já tinha comprado junto com o pai. Qual que é a melhor opção de profissão, né? Fazer agronomia, né? Mas o problema da agricultura é que você tem que trabalhar, né? Então, daí eu pensei, porra, mas tem que trabalhar bastante, né? Então, e aí um dado momento, eu comecei a fazer a faculdade mais ou menos em 2007, segundo semestre de 2007. E em 2008 eu tinha um dinheiro sobrando, e aí por indicação de um orientador meu, na época eu fazia estágio na Embrapa, ele me indicou, cara, vai estudar sobre o mercado de ações. Eu acho que você tem um potencial bom. Aí eu passei o ano de 2008 inteiro estudando só mercado de ações. Até que, não sei se vocês lembram, mas 2008 teve uma crise bem interessante, né? Para começar a estudar foi excelente. E quando foi em novembro de 2008, eu fiz a minha primeira operação na compra de Petrobras. Eu comprei a R$17,20 e poucos centavos. 2 dias depois eu vendi a 23 e pouco. Então deu quase 5, 6, acho que 5,50 deu na época de lucro. Né? Para quem estava acostumado com renda fixa, né? Tipo, ter um ganho de capital aí significativo, eu pensei, pô, mas eu acho que eu tenho futuro com esse negócio, já que eu não preciso trabalhar, só preciso dar uma olhada ali e tomar umas decisões. Aí que eu fui me especializar, continuei fazendo agronomia, mas continuei estudando sobre o mercado financeiro. Essa história de não precisar trabalhar é uma brincadeira, porque em si, logo em seguida, 2009, eu já coloquei o primeiro escritório, né, que era um escritório de investimentos. A gente trabalhava com o mercado financeiro, principalmente na parte de corretagem. Logo passando mais um tempo, o mercado era muito local, muito na região de uma cidade específica lá do Rio Grande do Sul. E nós não conseguimos passar daquilo. A gente batia na trave, voltava, batia na trave, voltava, até que, de tanto estudar o mercado financeiro, nós conseguimos montar um sistema de operações que a gente atendia produtores, tradings e indústrias de soja, milho e algodão. E aí, então, que passamos para a parte de consultoria nesses mercados. E aí foi quando a empresa decolou. A gente saiu do mercado local, que era o Rio Grande do Sul, e em seguida expandimos para o Brasil. Já tínhamos já estávamos indo a nível internacional. Aqui no Brasil a gente já tinha os principais produtores, né, de soja, milho e algodão na nossa carteira de clientes. E aí até que em 2014 nós estávamos fechando uma joint venture, né, entre a nossa empresa e uma empresa americana também de consultoria,
E aí, no meio da transação, ali, a gente recebeu uma proposta interessante, resolvemos vender a empresa por um valor significativo. E aí, então, os meus sócios continuaram na área do agronegócio, né? E eu vim trabalhar com o método De Rose, porque eu sou praticante desde 2010. Então, faz 8 anos que eu pratico e 4 anos que eu sou professor dessa metodologia. É significativo, né, porque dar uma palestra para vocês, porque poucas vezes eu tenho nas minhas palestras pessoas que eu me identifico, né? Como a gente falou no início, todo mundo queria ganhar dinheiro, né? Quando eu fui praticar o método, eu fui praticar para ganhar mais dinheiro, né? Foi através de uma palestra, às vezes nesse sentido, com o Marcelo Mendonça, que era um instrutor lá do Rio Grande do Sul, que eu conheci essa proposta, né? essa metodologia. E aí, desde então, né, vendo os resultados que eu tinha, né, financeiramente em relação aos meus colegas na época, que eu continuei. Né? Se eu não tivesse resultado, eu não teria continuado e também talvez nem estaria aqui ensinando isso para vocês. Muito do que eu vou passar para vocês são coisas relacionadas ao método, mas principalmente coisas que, juntando as coisas técnicas e teóricas, eu apliquei na minha vida, né? Em formas de análises, em formas de tomar decisões, em formas de gerenciar melhor as emoções. Então, foi através desse processo que eu vou passar para vocês que eu desenvolvi um sistema que hoje eu opero, né? Hoje, além de professor, eu também, de vez em quando, faço algum trade, né? E estou muito feliz com a rentabilidade que eu tenho tido. Também, falando um pouco sobre a nossa metodologia, nós temos vários atletas de pôquer, né, que estão utilizam essa metodologia. Né? O Túlio, né, é um dos nossos praticantes e também também é um jogador. Nós temos pessoal lá do Paraná, de São Paulo. Temos todo o pessoal que está inscrito aqui na nossa palestra, que vão estar assistindo ela online amanhã, quando eu vou disponibilizar o link. Beleza? Então vamos para a parte prática, né? Vamos colocar a mão na massa para vocês entenderem o que é e como vocês podem utilizar essa metodologia. Como é que está a temperatura da sala? Está tranquila? Está quente? Tranquilo? Qualquer coisa vocês me avisem aí que eu faço os ajustes. Antes de nós começarmos, então ela vai ter uma parte que é prática, uma parte que é teórica, e nós vamos começar abordando principalmente o sistema de tomada de decisão. Porque isso para mim foi muito importante, o tipo de decisão que ela é tomada. Tem decisões que são tomadas por necessidade. Você é obrigado naquele momento a tomar uma decisão. Tem outras emoções que são tomadas de forma emocional. Você está emocionalizado por um sistema em um dado momento e você toma uma decisão que às vezes nem é a tão certa. E também tem as decisões que são mentais, que são aquelas planejadas. E também um outro nível que é intuicional, que a gente vai abordar também, que é quando você tem acesso a um determinado conhecimento e esse conhecimento você não consegue explicar ele por vias racionais. Beleza? Primeiramente, só para vocês entenderem a estrutura. Nós temos uma estrutura física. Todo mundo concorda com isso? Então ela é composta por minerais, carbono, oxigênio, hidrogênio. Coisas minerais, palpáveis. Por exemplo, isso aqui também é composto por minerais, por carbono. É uma série. O EVA também é composto por carbono, isso aqui também é carbono. As paredes, principalmente, são minerais. Então, ao nível físico, a forma de como você executa as coisas é ao nível de físico. Um físico que é chamado de físico denso. Ou seja, que é essa matéria mais densa, mais grossa, né? Que é a forma de como você manifesta as coisas na sua vida. Mas, se você pegar você e se comparar
por exemplo, com esse instrumento, há uma certa diferença. Vocês têm uma estrutura energética que atua no seu corpo. Confere. Uma árvore também tem esse sistema, né? Então, há um componente energético que faz com que essa estrutura de carbono, essa estrutura de minerais, ela se movimente. Então, há determinados comandos que dão, e de forma energética, esse movimento ocorre. Que é chamado de físico energético. Perfeito? Então, se pegarmos e nos compararmos com uma árvore, a princípio a árvore também tem essa mesma estrutura, que é uma estrutura energética e metabólica que produz energia. E isso para nós também é muito importante, o tipo de alimento com que nós nos nutrimos, né? Porque é ele que vai dar o comando, né? É ele que vai ativar o metabolismo para que a gente faça esse movimento. Até então, a gente poderia se comparar com uma árvore, mas não, uma árvore, por exemplo, ela não tem sentimentos, ela não tem emoções. Confere? Mas se você pegar um cachorrinho é o exemplo mais clássico, né? Ele é puramente emocional. A todo momento, ele tem um estilo emocional. Se você briga com ele, ele baixa o rabo, baixa as orelhas, se esconde. Dado momento, você chama ele, faz um carinho, ele volta e ele está de boa com você. Então, há uma flutuação emocional muito grande. A princípio, eles não têm capacidade de planejamento a longo prazo. Então, além do nível físico, nós temos o emocional. E aqui é algo muito importante, porque eu falei que um animalzinho, ele atua a nível emocional. E quando ele está atuando a nível emocional, o que eu quero dizer é que ele está atuando através de condicionamentos. Ou através de instinto. Por exemplo, quando ele nasce, a primeira coisa que ele sabe é que quando ele se aproxima da teta da mãe dele, ele tem que ir lá abocanhar e sugar o leite, né? Isso ninguém ensina para ele, é algo que vem condicional, né? Você vem através de um condicionamento, através de um instinto de sobrevivência. E é aqui que muitas pessoas acabam se perdendo nas suas decisões. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter vivenciado isso em um dado momento, em que existia um planejamento técnico, existia uma competência técnica, existia uma situação favorável, mas às vezes tomou uma decisão, que essa decisão ela não foi tão favorável para você. Todo mundo se identifica com essa situação? E nós vamos abordar a forma de como vocês podem atuar a nível emocional para ter um controle maior em relação a esse item, que ele é importante, mas ele não é essencial. Ele é importante porque se você não tem emoção, você é uma pessoa fria. Fria no sentido que você não tem motivação para agir. Então o emocional ele precisa estar relativamente alinhado e ativo. Porque senão o comando que vem acima, que é o mental, ele acaba não sendo executado. Vocês já viram que muitas pessoas, elas têm uma capacidade de pensar várias coisas, ter várias ideias e ideias brilhantes, mas no momento de executar, elas não conseguem executar perfeitamente, ou elas nem conseguem botar para fora aquilo que elas se propuseram a fazer ou a falar? Por quê? Falta motivação. O emocional ele precisa estar sempre alimentado. Então, até então nós estávamos nos comparando com coisas mais densas, né? Como, por exemplo, objetos inanimados. Falamos sobre a parte energética, que é, por exemplo, os vegetais. O emocional, que é o reino animal. Mas nós temos uma outra faculdade, que é a faculdade mental, que é a faculdade intelectual. Vocês sabem o que quer dizer atividade mental? Vocês conseguem diferenciar
o que é uma emoção de uma atitude mental? O que é o mental do emocional? O emocional é o estado, é isso? Mental você planeja fazer uma coisa, agora do emocional no estado ali você fala uma coisa, você bate, assim, O emocional instintivo, mental estudado, né? Planejado, estruturado. O exemplo mais clássico que eu uso para diferenciar, né, essa situação. Por exemplo, você é casado. Você chega em casa, abre a porta e a sua mulher está com outra pessoa na cama. Os dois estão pelados e aí você tira a conclusão que você quiser. Por existir uma relação afetiva de ligação, você pode ter uma motivação. A motivação de ir lá na gaveta. Eu não sei se aqui em Minas Gerais tem o costume de ter aquele revólver escondido lá na gaveta, mas lá no sul é bastante comum. Você vai lá pegar a arma e aponta para os dois. Você pode executar, dar o comando energético para executar algo a nível físico e acabar com aquela brincadeira matando os dois. Isso é uma atitude emocional e existe uma motivação. Ele tem um motivo que gera uma ação. A questão é a melhor decisão para ele? Não é. Não é. Possivelmente, você que é advogado pode nos informar e vai passar... você vai passar alguns anos na cadeia. E isso não vai ser nada produtivo. Mas, por exemplo, se ele tem a capacidade de gerenciar aquela situação, chegou, encontrou, não é uma situação muito fácil. Mas, se ele conseguir abstrair daquela emoção, aí tem todos os processos. Ele pode se divorciar, ele pode perdoar a mulher, ele pode fazer o que ele quiser, na verdade, né? Mas em si ele não gera uma ação que vai comprometer em si as ações dele daqui para frente, né? Dúvidas até então? A atividade mental está associada a planejamento. É de você parar, olhar, analisar e aí então achar a motivação para agir. Existem formas, várias formas que você pode agir. Geralmente no mercado financeiro, né, para quem é trader, né, quando você está fazendo uma sequência de operações, e ocorre com muita frequência, né, eu acompanhei várias pessoas que eram trader, né, eu também era, mas eu também tinha meu escritório. O que acontecia? O cara começava em um determinado momento. Então ele começava relativamente bem, começava ganhando um pouquinho, até que infla o ego da pessoa. A pessoa acha que pode dominar o mundo, né? Tem coisas que ele controla, tem coisas que ele não controla. Por exemplo, coisas que ele controla. A operação que ele vai fazer. Coisas que ele não controla. Preço do dólar. Ele pode até... Cara, não tem. O preço do dólar não tem como manipular, a menos que seja o governo. Índice Bovespa, cara, não tem como manipular. Tem como você organizar a estrutura de operações para você operar. Mas em si, utilizar, né, manipular o que vem de fora, não há como. E aí a pessoa acha que pode manipular o dólar, ele pode manipular o índice Bovespa e ele vai acertando de forma cada vez mais e consegue uma curva exponencial. Exponencial por quê? Porque ele vai alavancando o capital, né? Até que chega um dado momento, ele está tão alavancado que ele erra 3 operações. E a curva dele se transforma nisso. Se fosse até aí, tudo bem, né? Acontece que, conforme vai passando o tempo, ele vê, mas eu estava ganhando dinheiro ali, eu estava tão bem a nível de operações, né? Mas então, eu vou investir mais um pouquinho, né? Juntou um pouco mais de dinheiro, o cara começa novamente, da mesma forma.
até que em um dado momento ele se sente confiante, erra às vezes 2 operações, dependendo do grau de alavancagem. Volta ao mesmo patamar. E assim, o cara segue praticamente a vida inteira. Tem gente que realmente cota esse ciclo aqui, tipo, a pessoa nunca mais quer saber de mercado financeiro. Mas, pelo menos as pessoas que eu conheci, eu diria que um 40% ficam nessa curva aqui. Uns 10% realmente ganham dinheiro e o restante abandona o mercado. Mais ou menos essa é a referência que eu tenho relacionada ao mercado financeiro. Vocês conseguiram fazer alguma associação para o jogo de pôquer? Então estamos alinhados até então. Eu falei que existe um outro nível, que é o nível intuicional. O intuicional está associado à intuição, a você tomar uma decisão baseado em um conhecimento que você sabe, mas que você não consegue explicar a nível intelectual. Você pode até saber, mas você toma a decisão a nível de intuição. É algo difícil de explicar racionalmente, mas ele existe e eu utilizava bastante ele como forma de fazer análises. Principalmente na parte de operações e na parte, quando a gente estava na área de consultoria, nossa consultoria acertava 98% das operações. Então a gente tinha um bom nível, só que essas decisões, eram só 3 pessoas na empresa que poderiam tomar essas decisões. Era eu, um sócio meu que ficava em Cuiabá e um outro sócio meu que ficava no Rio Grande do Sul. E a forma de como a gente olhava isso, a gente olhava um gráfico e, de certa forma, a gente tomava a decisão. Cara, a gente só tinha 3 decisões possíveis, né? Compra, vende ou não faz nada. 70% das operações eram não fazer nada. Os outros 30% era quando a gente agia a nível de mercado. E aí quando a gente tomava uma direção, a gente vai fazer uma operação travando o dólar, nós vamos esperar mais uma semana e vamos travar o prêmio no Porto, e passado mais 15 dias a gente trava o preço lá em Chicago, que é no caso da soja, esse exemplo. Eram operações que, se você analisasse de forma mental, não teria muita lógica. Mas para nós, como a gente conhecia, a gente tinha uma certa previsibilidade de mercado, a gente agia dessa forma. E aí então é que nós colocávamos algumas coisas para justificar isso, do tipo, bem, vai chover nos Estados Unidos. Bem, vai o Joesley Batista vai fazer uma delação premiada, uma delação, e aí cai o preço do dólar. Ou outra situação, por exemplo, vai fazer a previsão agora, a safra americana vai ter uma quebra de safra. É a principal produtora de soja, juntamente com o Brasil. Vai influenciar no preço. Então eram decisões que eram tomadas, mas que a gente usava para justificar. Porque se você chegasse, por exemplo, para um cara grande, por exemplo, um Blairo Maggi, a família Maggi, e falasse para ele, cara, eu acho que o preço da soja vai cair, vamos fazer uma operação? Se eu chegasse para vocês, vamos vender dólar amanhã? Vamos vender? Vamos vender. Quem é que topa vender dólar amanhã? Praticamente ninguém vende porque não tem embasamento, porque não tem a explicação. Eu chutei que a venda do dólar, tá? Não é para fazer porque realmente eu não sei o que vai acontecer com o preço ainda, tá? Então não sigo essa recomendação. Mas o nível intuicional vem disso, né? Então estalo. Em um dado momento que você percebe alguma coisa e você age. Aí você age com planejamento.
que esse planejamento te leva a estabilizar o emocional e então a execução a nível físico. Beleza? Dúvidas até aqui? Até então isso está tudo numa parte teórica e numa parte, entre aspas, filosóficas, mas não é bem o momento. Vamos para a aplicação prática disso. Ok? Vamos estudar um pouquinho do nosso sistema neurológico. Vocês já ouviram falar que nós temos... Existem várias classificações, existem várias teorias, né? Eu particularmente gosto dessa para entender o mecanismo de funcionamento disso na prática. Mas todo mundo já ouviu falar no sistema reptiliano? O que é o sistema reptiliano para quem já ouviu falar? É fácil, vem de réptil. É a estrutura mais primitiva que nós temos, que ela é composta pela nossa medula espinal e ela compõe... O desenho não é esse aqui, tá, pessoal? É que eu não sou muito bem um bom desenhista desse sistema que é um tanto complexo. Então é a primeira parte que se encontra aqui, que está associado principalmente a esse nível físico e o nível energético, e ele, entre aspas, é responsável pelo nível inconsciente. O inconsciente é aquele estado que eu falei de sobrevivência, um estado que as coisas estão acontecendo no seu corpo e você não tem noção. Por exemplo, seu coração está batendo, mas você consegue diminuir ou parar o batimento cardíaco nesse momento? Tem técnicas que você consegue, mas a princípio, nesse momento, você não consegue. Mas, pelo menos, você consegue, se quiser, reduzir bastante os batimentos cardíacos, só com alguns exercícios que eu vou passar agora em seguida. Ou seja, você consegue diminuir uma coisa que é inconsciente, que você não tem controle, e você passa a agir. Por exemplo, o movimento dos intestinos. Você tem consciência? Você consegue perceber em que região está o seu almoço? Por quê? Porque está a nível de inconsciente. Quem comanda todo o sistema de rotas metabólicas é esse sistema, o sistema reptiliano. Nível inconsciente associado à estrutura física, densa e energética. Tranquilo até aqui? Mas nós evoluímos conforme foi passando o tempo. Deixa eu só pegar outra cor aqui, só para ficar diferenciado. E aí que apareceu o sistema. Também não ligue para proporções, porque não é bem essa a proporção real. É mais para vocês entenderem o sentido. Que é o sistema límbico. Alguém já ouviu falar sobre o sistema límbico? É o sistema relacionado às emoções. Os animais têm esse sistema muito bem desenvolvido. E ele é importante no sentido que, através das emoções, que você sobrevive. Por exemplo, vocês já sentiram medo? O medo é algo mental ou é algo emocional? É emocional. E por quê? Porque às vezes você sente medo e você não consegue agir mentalmente. Por exemplo, vamos fazer de conta que nós pegamos essa placa de EVA. Mais ou menos ela tem 1 metro. A distância, vamos colocar 30 metros. Beleza? 30 metros de comprimento. E essa placa está no chão. Se eu pedir para vocês atravessarem essa placa dos 30 metros no chão, você não terá muito problema. Ou alguém terá problema? Não? Mas se eu pegar isto
e colocar em madeira, ok? Algo mais sólido, mais duro. Só que a gente vai colocar isso em 2 torres de 30 andares, ligando uma à outra, a distância é de 30 metros. Quem está apto a atravessar? Oi? Praticamente 80% das pessoas, elas travam nesse momento. É o momento que o emocional está te protegendo. O emocional, ele não é ruim e nem bom, mas em um dado momento ele pode te atrapalhar. É tudo uma questão de consciência, uma questão de você prestar atenção em relação a isso que está acontecendo. E isso vai gerando determinados condicionamentos. Esses pontinhos que eu estou fazendo são os condicionamentos que estão armazenados no seu sistema límbico. Ou seja, tem coisas que você faz automaticamente e não pensa. Por exemplo, escovar os dentes. Você simplesmente coloca a pasta de dente lá, vai e escova. No momento que você está dirigindo, é um modo automático, é um condicionamento que foi gerado e ele está agindo. E isso, às vezes, é afetado por determinadas emoções que não são tão positivas. E essas emoções que não são tão positivas acabam refletindo no seu corpo físico. Por exemplo, alguém já passou por uma situação elevada de estresse? Já? Como estavam os seus ombros? Estavam descontraídos ou eles estavam tensos? A coluna, ela estava bem flexível ou ela estava travada? O abdômen, ele estava maciozinho assim, você apertava, você conseguia afundar ou ele estava duro? É a forma de como o emocional age para você tomar uma decisão em um dado momento, ou luta ou fuga em relação àquilo que está acontecendo. Beleza? Tranquilo? Como eu falei, nós evoluímos um pouquinho mais e passamos do sistema puramente emocional para um sistema mais complexo, que é o neocórtex. O neocórtex, ele ainda é dividido entre o lado direito e o lado esquerdo. Nós não vamos entrar muito nisso, mas o lado esquerdo, ele é mais associado a um engenheiro. O lado direito, mais associado a um arquiteto. O lado direito é mais criativo, o lado esquerdo é mais numérico, é mais matemático. O lado esquerdo também está mais associado a algo relacionado a números, e o lado direito, principalmente, a parte de criação, né? Mas a gente não vai entrar nesse nível. É importante que os dois lados estejam alinhados, mas em si é mais importante essa estrutura. Além disso, existe uma outra, digamos que aqui é a frente, mais ou menos nessa frente, existe um nível, que é o nível intuicional, que ele mais ou menos compreende aproximadamente a 0,03 centímetros, que envolve essa capacidade. A nível neurológico e a nível de iniciação científica, esse campo ele não é muito estudado porque é algo que não se consegue comprovar a nível numérico, a nível científico. Mas é algo que existe, algo que está disponível e vocês têm técnicas para desenvolver esse nível. Perfeito? Dúvidas até então? Nenhuma dúvida? Ou eu sou muito bom professor, ou... Uma coisa também que é interessante, eu citei o exemplo, né, desse sistema, né, é mais ou menos 1 metro, no alto de duas torres. Né. A nível mental, você pensa, cara, mas eu consegui fazer isso a nível que estava lá no chão, né, no nível que estava zero, que não tinha risco nenhum.
Mas quando vai lá em cima e a pessoa vai dar o primeiro passo, ela não consegue passar. O que acontece a nível neurológico? A nível mental, a pessoa quer, né? Ela já fez, aquilo é possível. Ela estava lá no chão, ela conseguiu fazer isso perfeitamente. Né? O que acontece que ela não consegue agir? Desequilíbrio emocional, mental e emocional. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Uma outra associação, e a gente já falou sobre isso, eu não sei se eu falei aqui ou falei lá na rua, quando o Mauro e o Leandro estavam, é que determinados atletas, eles têm uma capacidade técnica muito boa. Por exemplo, um lutador no tatame, enquanto ele está treinando, ele é ótimo, ninguém bate ele. O cara que é um triatleta, no treino, ele é o melhor. Mas quando esses caras às vezes vão, eu estou citando esses dois, mas existem vários outros, mas quando eles vão a nível de competição, o desempenho deles é muito pior do que o treino. Aonde que está o erro? O erro está exatamente aí. Está nessa capacidade, ou seja, nas decisões que se ativa a nível mental. Então o neocórtex diz, vai. Ok? Se o neocórtex diz vai, o físico, ele é o princípio mais básico, ele só tem que executar, ele só precisa de uma ordem. Cara, executa. O físico é o que faz com que você age. Mas por que você não age? Porque antes de passar da ação, né, da tomada de decisão para a ação, tem o sistema límbico. Praticamente essa decisão, primeiramente, tem que passar por aqui. E é isso que faz com que ocorra determinadas travas e que você, às vezes, não consegue agir da melhor forma. Perfeito? E também é através dessa teoria que se explica as ações de marketing. As ações de marketing, elas são puramente emocionais. Ou seja, é feita uma determinada campanha para envolver emocionalmente um determinado grupo de pessoas, e aquelas pessoas tomam as decisões em cima daquela campanha de marketing. Às vezes, você pode ter escolhido um determinado produto a nível mental, em que as especificações mostram que é o melhor produto para você. Mas no momento que você vai lá e compra, você compra um outro produto. Isso é o nível emocional atuando. Perfeito? Sabendo disso, alguém já sabia disso? Já sabia, tinha visto essa explicação? Alguma coisa parecida? Nada parecido? Então, você sabe que existe um que executa, um que motiva, um que planeja e um que te dá sabedoria. Ok? No momento que você sabe disso, é só utilizar essa estrutura, confere? Perfeito. O que acontece é que nós estamos mais ou menos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, né? Se a gente somar tudo e dividir por 7 bilhões, nós temos uma média. Confere? Toda média ela possui um desvio padrão. Desvio padrão que é inferior e um desvio padrão que é superior. Vocês usam bastante estatística no poker, né? Não? Mais ou menos. Então a gente tem a média e o desvio superior. O fato,
isso são as capacidades de decisão, né? São as capacidades intelectuais. Então, existem pessoas que estão aqui embaixo na linha da pobreza, da linha, né? Ou seja, abaixo da linha de sobrevivência. E tem pessoas que estão muito bem, nesse nível que é um nível bem maior. O que as diferencia? Além de toda a condição social que elas se encontram. Conhecimento. E toda vez que você sabe alguma coisa que o seu concorrente não sabe, quer dizer que você tem uma responsabilidade maior de agir sobre ele. E conforme você vai evoluindo, você vai praticando, você vai escalonando essas estruturas. E aí que você vai ganhando mais performance, que você vai ganhando uma capacidade maior. Uma das principais formas que você pode utilizar para gerenciar o emocional é a respiração. Beleza? Vamos testar isso. Pode sentar na posição bem confortável. Se você quiser ficar encostado na parede, pode encostar. Ou, de repente, se você quiser deitar para fazer o exercício, pode deitar se você achar que é mais confortável, ok? O exercício que você vai fazer é esse aqui, ó. Você vai respirar de uma forma que você não vai movimentar as costelas e nem o abdômen. Você vai movimentar só essa parte alta aqui, ó. Só aqui em cima, só esse movimento com a parte alta do tórax. Pode ser um pouquinho mais aceleradinho esse movimento. Vocês estão percebendo que o coração está batendo mais rápido? Essa é uma respiração que ativa o seu sistema de reação. É uma respiração que você usa geralmente quando você está emocionalizado. Pode cessar o exercício. Beleza? Então, esse exercício, essa respiração, na verdade, é o que a maioria das pessoas usam na fase adulta produtiva. Ok? Então, o fato de você usar essa respiração, ela vai influenciar no seu emocional. É a respiração que você usa quando você está, por exemplo, no alto do prédio, para atravessar essa placa de 1 metro por 30 metros. É a respiração de quando você está ansioso fazendo alguma coisa. É a respiração que você tem no momento que você leva um susto. Então é uma respiração não muito favorável para você usar no seu dia a dia. Ela é útil por qual motivo? O motivo que faz com que você fique um pouco mais acelerado. Ok? Ela é bom para isso, exclusivamente. Tipo assim, você está naquele momento assim, tipo, nossa, nem é estado de cansaço, é estado de sonolência. Tipo, você precisa de um gásinho um pouquinho maior. Faz um pouquinho só dessa respiração e você já tem um up. Mas não faz muito tempo, uma questão de 30 segundos, 1 minuto. Okay? E essa respiração ela corresponde a 10% da sua capacidade pulmonar. Então ela é boa, mas para você ter consciência dela. Não é uma respiração muito útil para você usar no dia a dia. Ok? Dúvidas até então? Então, nós vamos fazer o próximo exercício que é utilizando a respiração
abdominal. Você não vai movimentar nem as costelas, nem a parte alta do tórax. Só esse movimento aqui, ó. Inspira, dilata o abdômen. Exala, contrai. Inspira, dilata o abdômen. Exala, contrai. Faz da forma mais lenta que você conseguir. Sempre pelas narinas. Pode cessar o exercício. Qual foi a sensação que você teve? Redução de ritmo. Exatamente. Mais alguma percepção? Calma. Calma. Concentração. Foco. Então essa é uma respiração mais útil para você utilizar no dia a dia. Principalmente quando você está trabalhando, né, a longo prazo. Então se você estiver lá, principalmente para quem joga online, é a melhor respiração para você manter um nível de produtividade maior e de assertividade maior. Ok? Dúvidas? Vocês viram que só com esses dois exercícios você já conseguiu influenciar em uma coisa que era inconsciente. Perceberam? Vocês conseguiram pelo menos baixar o batimento cardíaco. Uma outra coisa, você falou calma, você falou diminuição de ritmo, mas também dá uma sensação de bem-estar, vocês sentiram? Algo que era subconsciente, vocês começaram a ter consciência. Vocês têm uma ferramenta que vocês conseguem gerenciar o seu emocional e o seu nível físico relacionado à execução, tanto a parte energética quanto do físico denso. Físico denso por quê? Porque essa sensação de calma, né, no momento que você leva um susto, no dado momento você fica tenso. Mas se você faz essa respiração, você tem uma sensação de calma, seu corpo tende a descontrair. Beleza? Então, ao nível de explicação de capacidade pulmonar, nós dividimos a respiração em 3 partes. A respiração abdominal, a respiração média e a respiração alta. A respiração alta foi o primeiro exercício que vocês fizeram. A respiração baixa é este último exercício. Cada um corresponde a uma porcentagem da capacidade pulmonar. A respiração baixa, que foi esse último exercício, corresponde a 60%. A respiração média, 30%. E a respiração alta, 10%. Como a atividade de vocês ela é principalmente mental, utilizar uma capacidade pulmonar maior vai fazer com que você tome melhores decisões, além de ter um controle emocional melhor e também trabalhar o nível físico. Se você tem mais oxigênio e mais nutrientes disponível para o seu sistema neurológico, seu sistema mental ele trabalha muito melhor e você passa a ter consciência de um nível emocional, que é o sistema límbico. E aí você começa a trabalhar determinados condicionamentos, determinadas coisas que você faz sem pensar, sem agir. Porque às vezes você mudando um detalhezinho naquela forma de agir, faz com que você tenha uma performance maior. Beleza? O exercício para expandir a capacidade respiratória. É esse mesmo exercício, mas integrando as 3 partes. Então você vai utilizar o abdômen, a respiração média, que é dilatando as costelas lateralmente,
e a parte alta do tórax, projetando para cima e para frente. Os pulmões completamente cheios. E aí exala, primeiro comprimindo o peito, depois comprimindo as costelas, por último, o abdômen. Podem executar alguns ciclos aqui. Ó. Então, inspira, dilata o abdômen, continua inspirando, dilata lateralmente as costelas, continua inspirando, enche a parte alta do tórax. Aí exala primeiro a parte alta, depois a parte média, por último, a parte baixa. Novamente, abdômen, costelas, peito. Exala peito, costelas e abdômen. Mais alguns ciclos. Pode cessar este exercício. Dúvidas na execução dele? Você precisa descansar, hein, cara? Essa respiração, por produzir um nível de relaxamento um pouco maior, às vezes faz com que você boceje. Okay? Então, se você vem acumulando cansaço ao longo do tempo, conforme você vai fazendo, você vai descontraindo, né, o nível emocional, vai descontraindo o físico, e a tendência é que você boceje. Principalmente porque o nervo do cansaço, né, ele atravessa a coluna e tem bastante ligação com a região aqui do diafragma. Beleza? E essa respiração abdominal, ela é muito útil, só a respiração abdominal, ok? Muito útil para você fazer naquele momento que você não consegue dormir. Que você deita na cama. Alguém já teve problema de insônia, de não conseguir dormir? Abdominal. Deita lá, só que faz essa respiração. Da forma mais lenta que você conseguir. Vai fazer com que o seu emocional fique mais estável. O seu corpo físico, ele fique mais descontraído. E aí você acaba adormecendo. Perfeito? Um último exercício. Existem vários outros exercícios catalogados no nosso sistema, são 52 exercícios. Não, 54. 54 exercícios. Então, estou passando esses 5 exercícios. Beleza? Respiração abdominal, média, alta, né, fragmentada, e a respiração completa, utilizando os... Perguntar essa característica. Eu fiz na minha cabeça um período da pouca alimentação no sítio, etc. Você prendeu a respirar e prendeu a terra quando? Perde. Existem outros exercícios que fazem perder a fome. Mas o fato só de fazer a respiração, uma respiração desse estilo, e colocar um ritmo, existem vários ritmos, né? Mas, por exemplo, se você usar este ritmo, 1 e 1, você já tem um aporte energético e ele acaba atuando, né? Às vezes a fome ela é física mesmo, ela é fisiológica, né? Você está precisando daquele nutriente. Mas às vezes é uma fome puramente emocional. A fome de chocolate ela é puramente emocional. A fome de doce ela é puramente emocional. É alguma coisa que não está bem regulada no seu sistema e ele acaba sendo afetado. Beleza? Isso é um ritmo, né? Que é inspira, retém com ar, exala, retém sem ar, no mesmo tempo que levou para inspirar. Digamos que você inspira 10 segundos. Ó. 10 segundos enchendo os pulmões. 10 segundos com os pulmões cheios. Passou os 10 segundos, você exala 10 segundos. Retém sem ar também em 10 segundos. E aí você inicia novamente. Ele te dá essa sensação de saciedade, realmente. Acho que é importante essa informação, né? Com esse tempo de greve, né? O alimento já não chega no mercado. Em um dado momento pode ser útil essa informação, né? Oi? Obesidade ou
seja emocional. Ajuda, mas nesse caso ele precisa de um tratamento mais específico, né? Vai ajudar, mas não é o principal. Mas aí, nesse caso é melhor reprogramação mental do que propriamente dito este exercício. Ele vai ajudar, vai complementar, mas não é o principal. Perfeito? Nós vamos fazer só mais um exercício, que o principal objetivo é bombear oxigênio para o seu sangue. Então você vai utilizar só a respiração baixa, que é essa respiração abdominal. Só que você vai fazer, ao invés de fazer ela devagar, você vai fazer ela de forma acelerada. Tenta sempre fazer pelas narinas. E aí vai acelerando. Pode ser mais ruidoso. Acelera mais. Normaliza o ritmo respiratório. Qual a sensação que vocês tiveram nesse momento? Meio zonzo. Hiperoxigenação. Sensação de chupar um house spray. O que aconteceu com vocês a nível físico? Energizou, mas não é bem a nível físico. A nível físico, como é que é? Dá uma adrenalina e dá uma disposição. Sabe aquele intervalo que você faz entre um jogo e outro? Faz essa técnica. Faz 1 minutinho dessa técnica. Ele vai te dar um aporte energético bem maior e você vai voltar super disposto para agir. Beleza? É uma respiração que eu uso com muita frequência. Principalmente quando eu estou trabalhando há muito tempo e eu preciso realizar mais ainda e eu não realizei. Eu bombeio mais energia. E essa é a respiração que vai fazer com que você acelere, você tenha um aporte melhor. Mas o que acontece? Normalmente, você tem uma capacidade respiratória, vamos fazer em círculo que vai ficar mais fácil para entender. A capacidade respiratória X, essa aqui, ok? Normalmente. O que você fez nesse momento? Você trabalhou essa movimentação. Então a sua capacidade respiratória ela ficou um pouquinho maior. Seu corpo está acostumado com esse X de oxigênio. No momento que você fez essa técnica aqui, você lançou 2x de oxigênio no seu corpo. O seu corpo não está tão acostumado com essa quantidade de oxigênio. Por isso que você sente a sensação de uma leve tontura, um leve formigamento. É sinal que a capacidade respiratória de vocês pode melhorar muito. E isso vai produzir mais resultados porque vai ter mais oxigênio. O cérebro, principalmente, ele utiliza 20% do... Usa mais, não lembro agora a porcentagem de cabeça, mas ele usa uma grande quantidade em relação ao restante do corpo de quantidade de oxigênio. Então, por isso que você sente esse certo de formigamento. Beleza? E também porque eu mexi na bioquímica de vocês, né? Você tem um composto químico, que naturalmente está no seu sangue. Eu aumentei a quantidade desse componente químico, né? As rotas metabólicas elas se aceleraram, porque tem mais oxigênio para reagir. Então, seu metabolismo acabou acelerando. Beleza? Dúvidas em relação a essa parte? Dúvidas, Túlio? Beleza, então. Eu falei isso, né?
Isso que eu falei em relação à respiração, vocês conseguem influenciar a nível mental, porque isso vai te dar mais clareza, vai fazer com que você tenha mais consciência do nível emocional, porque você pode estar no nível de adrenalina, no nível de ansiedade muito elevado, e você pode baixar, então você está atuando de nível mental a nível emocional. E isso vai, consequentemente, agir no seu corpo físico. Como eu falei, se você fazer a respiração abdominal por um longo período, né, ela vai produzir uma descontração física, né, uma descontração que o seu corpo vai ficar mais descontraído. E no caso que eu recomendei até para fazer a nível, quando você tiver com problema para dormir. Beleza? Só com a respiração você já trabalha esses 3 veículos, essas 3 estruturas cerebrais. Só com a respiração. Existem várias outras técnicas no método. Nós vamos passar as principais, porque senão nós ficaríamos uma semana só falando de técnicas que nós temos, né, Túlio? É um bocadinho. Vamos atuar um pouco a nível físico. Perfeito? O que são a parte física? A parte física vai trabalhar principalmente o seu corpo. Principalmente o seu corpo. Nós, lá fora, enquanto a gente esperava para entrar, muitos de vocês falaram do componente físico, né, do desconforto de jogar muito tempo a nível... na parte online, né, que é aquele desconforto de dor na coluna, né, na parte de pernas, até o Túlio estava mencionando, né, de jogar em pé. Então, o físico, né, ele principalmente no esporte de vocês, né, no jogo de vocês, o físico ele é um tanto negligenciado. Por quê? O esporte de vocês, principalmente, ele é mental. Confere? E ele é negligenciado. Negligenciado no sentido que você estimula muito o desenvolvimento emocional, o nível mental, principalmente pela atividade que você faz, mas você não dá muita importância para ele, e em um dado momento ele pode te trair. Te trair no sentido de que você pode ter um melhor planejamento de jogo. Tipo assim, você tem a melhor estratégia, você tem no mercado financeiro a gente usa o termo trade system, né, ou estratégias de operações. No mundo do poker, quais os termos que vocês utilizam principalmente? Estratégia mesmo, estratégia. Isso nasce a nível mental, a nível de capacidade de planejamento. Você faz um trabalho que você consegue gerenciar as suas emoções, você consegue gerenciar determinados condicionamentos, coisas que você faz ali em dado momento, em que você olha, nossa, mas se eu mudar isso aqui, eu consigo aplicar melhor a minha estratégia. Só que se você não cuida do seu físico, ele pode trair no sentido que é ele que executa. É ele que executa. Pensa assim, pensa no engenheiro. No engenheiro, o cara faz todo o projeto de uma planta de uma casa. A nível emocional, ele está pronto para agir, ele tem motivação, ele tem dinheiro, mas na hora de executar, o cara não consegue executar. Por quê? Por alguma coisa que ele atua a nível físico, que está atuando nesse nível. Então,
Esses 3 níveis, eles são muito importantes que eles estejam desenvolvidos, que eles estejam alinhados. E é o físico, né, tanto o físico denso quanto o físico energético, que vai fazer com que você haja, né, com que você, por exemplo, eu tenho um monte de conhecimento que eu estou passando para vocês. A princípio, isso está tudo aqui nesse sistema, né? Esse sistema laranja. Por exemplo, se eu tivesse medo de falar em público, por mais que eu tivesse muito conhecimento, eu não conseguiria. Por quê? Porque eu chegaria aqui, ia ver um monte de pessoas, ainda mais que está sendo gravado, um monte de gente que vai estar assistindo, eu travaria. Emocional que travou. Mas, longe que isso aconteça. Mas digamos que eu tenho muito conhecimento. Eu venci esse medo de falar em público. Eu melhorei essa condição emocional. Mas meia hora antes dessa palestra eu sofri um acidente que lesionou a minha medula aqui atrás. No momento que eu ia expor o meu conhecimento, o nível físico me traiu. E às vezes isso pode aparecer de várias formas, né? Às vezes você, conforme vai passando o tempo, né, você vai envelhecendo, o corpo também vai dando esses sinais. Acontece que existem técnicas que você trava esse sistema de envelhecimento, que são as técnicas do método de Rose. Você pode travar, você pode retroceder, ou de repente até avançar. Se você não usar com disciplina a metodologia, você vai acabar mantendo o sistema normal. Mas você pode pelo menos estabilizar uma curva de envelhecimento. E até mesmo retroceder, que foi o meu caso. Eu, quando comecei a praticar, eu pesava 123 quilos. A minha anteflexão, né, que é um dos exercícios que eu vou passar, era isso aqui. Era isso aqui, a minha mão não passava do joelho. Isso com 24 anos, né? 24, 25 anos que eu comecei a praticar. Hoje não. Hoje, pelo menos, a pontinha dos dedos chegam lá no solo. Calçadinhos não ajuda muito, mas era um processo de envelhecimento que eu acabei retrocedendo com técnicas corporais. E é importante que isso esteja também alinhado, porque senão o físico, às vezes por um impeditivo, pode fazer com que você não consiga executar determinadas coisas. Por exemplo, jogar com dor. Dor no quadril. É interessante jogar? Então, é interessante dar uma atenção para o físico, porque ele pode cobrar o seu preço um dia na vida. Olha só, podem ficar em pé? Vamos fazer uma sequência de exercícios, beleza? Ó, eu vou fazer junto com vocês. Isso aqui é algo difícil de desenhar, mas vocês vão entender na prática quando eu fizer. Beleza? É uma retroflexão, uma anteflexão e uma torção. Existem mais de 2.600 técnicas corporais. A gente vai fazer essas 4 principais porque ela obedece uma sequência bem importante que eu já vou falar em seguida. Afasta 5 palmos. Se precisarem vir mais aqui para frente, não tem nenhum problema. Só. Ok? Perfeito? Mais ou menos afastados 5 palmos, os pés paralelos. Inspira os braços na altura dos ombros. Exala, lateroflexiona. E mantém. Fica parado aqui. Aí agora olha lá para a mão, lá no alto. E aí vai avançando lateralmente. Vai avançando. Vai avançando. Vai descendo. Cuida para deixar a postura alinhada, ok? Isso, vai descendo um pouco mais. Desce o máximo que conseguir. Inspira, retorna.
exala, compensa para o outro lado. Pode tocar a mão lá na perna. Cuida para deixar a postura alinhada. Olha para a mão que está elevada. Vai lateroflexionando. Lembra de respirar na técnica, é algo importante, ok? Deu uma entortada para esse lado, né, Mauro? Isso, pode descer. Pode retornar. Ó, movimento, eu só vou ficar de lado para mostrar para vocês a execução. Mesmo afastamento de pernas, só segura com as mãos aqui atrás das coxas, traz o quadril para frente, gira bem os ombros, tomba a cabeça para trás. Retém sem ar nos pulmões. Busca girar bem os ombros, descontrai o pescoço, tomba bem a cabeça. Pode chegar já no ponto máximo da técnica. Inspira, retornando. Exala, e aí faz anteflexão com o tronco lá na frente. Primeiramente colocando as mãos nos joelhos. Deixa o corpo estabilizar. Agora solta o tronco e deixa as mãos chegarem lá no solo. Joelhos bem estendidos. Tranquilo, eu acho. Aí vai baixando um pouquinho mais. Se a ponta dos dedos já tocou no solo, coloca a palma das mãos no solo. Se a palma das mãos já chegaram no solo, segura com as mãos lá no dorso do pé. Pode colocar uma mão em cima de cada dorso do pé. Lembra de deixar os joelhos estendidos, hein? Olha só. Só leva um pouquinho o tronco, olha aqui para mim. Se as suas mãos chegaram, pelo menos a pontinha dos dedos, coloca a pontinha dos dedos no solo. Se não chegou a pontinha dos dedos, leva a mão aqui, ou no joelho, ou um pouquinho mais aqui abaixo. Conforme for o seu alongamento. E aí, então, você eleva o outro braço, olhando lá para o teto e fazendo a torção. Leva essa mão na outra perna. Isso. Deu uma diferencinha, né? Ó, vai girando mais o ombro. Parece que está aquecendo, né? Ou é a impressão minha? Vai avançando um pouquinho mais. Lembra de deixar os pés paralelos voltados para frente, ok? Pode retornar. Só troca a posição dos braços e aí você compensa para o outro lado. Aí pode ir descendo bem a mão. Vai girando mais o ombro, levando o braço mais para trás. Ah, Leandro, esse tronco baixa mais aqui assim. Isso, olha como baixa. Ainda estende mais o joelho aqui, olha que incrível. Torce o máximo que você conseguir. Retornou. Solta só um pouquinho o tronco aqui. Lentamente vem retornando, elevando o tronco. Diminui o afastamento. Beleza? Coisa simples, né? Nós levamos, eu não marquei o tempo, mas o que nós fizemos de técnicas foram aproximadamente 4 minutos. Sentiram algum desconforto na coluna? Oi? Mas a falta de... Voltei a caminhar hoje. Pode sentar, fique à vontade. Então isso aqui, existe, né? Como eu falei, mais de 2.600 técnicas corporais. Mas essa sequência é uma sequência bem interessante que também você pode utilizar entre um intervalo e outro. Eu acho que para quem joga presencial fica um pouco inviável, né? Porque... dá.
Tá? Depende da autoestima da pessoa, né, Marco Túlio? Mas é um intervalinho que vai dar uns 4 minutinhos, mais ou menos, que você consegue fazer e você solta praticamente toda a sua coluna. Por quê? Você fez todos os movimentos possíveis com ela. Você fez lateroflexão para um lado, fez lateroflexão para o outro. Você fez retroflexão. Você fez a anteflexão. E aí você fez a torção. Para um lado, para o outro. Ou seja, todo o processo de cansaço, ou de estresse, ou de ansiedade, ou de esgotamento, ele vai produzindo determinadas tensões que vão se acumulando na sua coluna vertebral, nos nervos dessa região, e também na parte posterior dos grandes músculos da coxa. Vocês sentiram, né? Dado momento, esse alongamento, essa parte aqui posterior, né? Alguém não sentiu? Porque se não sentisse, eu tinha técnicas mais avançadas. Né? Não tem problema nenhum. Mas por que ela é bem importante e eu recomendo para todas as pessoas que trabalham em escritório e também para os jogadores de pôquer que eu já acompanhei. Além de todos os movimentos possíveis com a sua coluna, mais ou menos aqui você passa metade do tempo com o tronco elevado, né? E quando você faz esse movimento de retroflexão, há uma tendência de você mandar mais sangue para a cabeça e depois você faz a anteflexão. Existem técnicas mais específicas para isso, mas o fato da sua cabeça ficar abaixo da linha da cintura, nesse movimento, faz com que se concentre uma circulação maior de sangue nessa região. Não sei se vocês notaram, acho que fisicamente dá para ver que eu estou mais vermelho. Tá? Oi? Ainda nessa posição, né? Então, você vai fazer a anteflexão e a torção nessa posição. Então você passa pelo menos aqui uns 2 minutos e meio mandando bastante sangue para esse órgão, que é o órgão mais importante, que está associado com as decisões do esporte de vocês. E aí, se você fez as técnicas respiratórias, digamos que você fez esse aqui, que eu passei, Você já teve um processo de hiperoxigenação. Aí você faz essa sequência simples, e aí faz a anteflexão. Você joga um monte de sangue aqui para a cabeça, um sangue totalmente oxigenado pela técnica respiratória. Só isso. Você desenvolve o nível de consciência a nível emocional, a nível mental, que é o que atua no nível de respiração. E você trabalha o seu físico com 4 técnicas mais básicas do que o ABC ou uma continha de soma. Beleza? Para finalizar, faltou falar sobre o nível intuicional. São técnicas de meditação e técnicas de mentalização. Vocês sabem qual a diferença entre uma e outra? Meditação tem a ver com a respiração? Não, respiração, meditação é outra coisa. É importante que vocês saibam. Meditação, você não tem que ser nada. Mentalização consciente. Isso você consegue através desse sistema aqui. Tá? A meditação está além. Está ao nível de hiperconsciência, ao nível de superconsciência, a nível de intuição. A nível subconsciente e inconsciente está aqui. Subconsciente, inconsciente.
meditação está em um estado superior. Mas voltando, qual que é a diferença entre uma mentalização e uma meditação? É bom que vocês saibam, porque boa parte do que se vende lá fora está mais para a técnica de mentalização do que técnica de meditação. A técnica de meditação, ela está associada à ausência de pensamento, a você suprimir as instabilidades da consciência. Você para a atividade mental, você para o seu emocional, você para o seu físico. E aí aflora o nível intuicional. Isso não tem nada a ver com dormir, ok? É um estado superior. Quando você dorme, você vem para esse nível aqui, subconsciente, e mergulha no inconsciente. Okay? A meditação, ela desenvolve essa parte superior. Ela desenvolve a parte superior. Beleza? E a mentalização? Isto. A mentalização, ela está associada à parte de você criar um arquétipo mental. Criar um arquétipo mental está associado a você eleger um determinado condicionamento e mudar. Ou estabelecer uma meta e mentalizar que essa meta aconteça. Beleza? A ideia da mentalização é trazer alguma coisa que é abstrata, uma coisa que não existe, para execução e concretização em um plano físico. Me diz um campeonato grande. Você quer ganhar? Você já ganhou? Ah, já ganhou. Isso é uma técnica de mentalização. É o fato de você estar lá constante. Você tem um objetivo e você está lá sempre, martelando naquilo, mentalizando, mentalizando, mentalizando. Em um dado momento, de tanto mentalizar, essa coisa acontece. Porque todo pensamento, ele gera um sentimento. Faz sentido? Alguém tem dúvida? Se não tem, eu dou exemplo também para esclarecer. Digamos, se você tem pensamentos negativos, você vai se sentir uma pessoa negativa. Você tem pensamentos positivos, você vai se sentir uma pessoa positiva. Quem é que ganha mais, a pessoa negativa ou a pessoa positiva? Positiva. Então ela pensa, ela sente. E por que ocorre esse fenômeno? Porque ela passa a se comportar da forma de como ela pensa. Se ela pensa que ela vai ganhar um campeonato, ela vai se sentir um vencedor. O sentimento ele vem antes da ação física. Na verdade, o que diferencia isso aqui é a execução no tempo, ok? Então eu estou aqui mentalizando uma coisa que vai ocorrer ali no futuro. Só que aquilo já está aqui. Eu só preciso concretizar. E isso se concretiza no momento que o pensamento interiorizado vira um sentimento e o sentimento ele vira o seu comportamento. E aí você faz as ações diárias para conseguir esse nível, esse objetivo. Dúvidas até então? Beleza? A técnica de meditação, ela consiste... Existem várias técnicas, mas ela consiste em você, em um momento inicial, pensar em uma única coisa. Por exemplo, eu posso pedir para você pensar e olhar só para esse giz aqui. Você não vai pensar em nada do que ocorreu no dia de hoje, nem durante o feriado, nem durante a semana. Você não vai pensar em nada que vai ocorrer quando você sair daqui, quando você chegar na sua casa, quando você acordar amanhã, ou o que vai acontecer durante a semana ou durante um mês.
só pensa nesse giz. Só olha para esse giz. Ok, pode cessar. Foi. Oi? Meditar de olho aberto é mais fácil que de olho fechado. Depende por quê? Por exemplo, de olho aberto pode aparecer distrações, de olho fechado. Essas distrações. Por exemplo, aqui a gente estava numa condição perfeita, né? Mas se a Laura se movimentasse de um lado, ela acabaria com a meditação de vocês. Se vocês vissem um mosquito passando na frente de vocês, já tinha acabado com a meditação. Enquanto que os olhos fechados, o mosquito pode passar aqui. Se você não viu o som dele, você nem viu ele passar. Então, fechado, com os olhos fechados. Olho fechado, você pensa involuntariamente. Mas aí são as distrações. Aí são as distrações da mente que você precisa estabilizar. E você estabiliza isso com treino de meditação e também com técnicas de respiração. As principais formas de você estabilizar a consciência. Por quê? Porque essa parte aqui vai aquietar esse sistema aqui, emocional. Vai aquietar o sistema límbico. Então, por exemplo, um dia que vocês estiverem muito pé da vida, né, fazer técnica de meditação é impossível. É impossível por quê? O nível emocional está atuando fortemente. Nesse caso, é muito mais fácil você fazer uma respiração do que fazer uma meditação. Vai surtir um efeito muito mais diferente, porque a respiração vai atuar aqui. Enquanto que aqui você nem vai chegar nesse nível, porque esse aqui vai estar gritando na sua mente. Beleza? Finalizamos com um exercício de mentalização. Só para vocês entenderem. Que só um adendo em relação à meditação, que isso que vocês fizeram, na verdade, foi um exercício de concentração. Não foi um exercício propriamente dito de meditação. A meditação ele se desenvolve a partir desse exercício com o tempo. Okay? Só esse exercício que vocês fizeram no momento foi uma concentração. Todo mundo foi fácil? Teve dificuldades? Alguém pensou no que aconteceu hoje? A gente pensa. Pensaram o que vai acontecer amanhã? Só sei que tem aula, 7h30. Então, toda vez que você pensa, você corta o processo de concentração e você volta do zero. Então, ele precisa de tempo, ele precisa de insistência. Existem várias técnicas de meditação, depois, se vocês quiserem, a gente conversa. Então, sente-se numa posição agora confortável e nós vamos fazer a técnica de mentalização, ok? Vai ser o último exercício e a gente encerra a palestra de hoje. Então, sente-se como você quiser. É mais importante que a posição seja confortável para você do que propriamente dito qualquer outra posição. Deixa as mãos apoiadas nos joelhos. Se quiser, pode descontrair. E aí fecha os olhos. Leva atenção para a respiração. Deixa ela de forma mais lenta, mais profunda, mais consciente. A sua consciência, a sua mente, ela fica totalmente voltada para dentro de si. Além das instruções que eu estou lhe passando, nada do que vem do mundo exterior lhe interessa o seu interior. Lembre-se de permanecer lúcido e acordado, ouvindo o que eu disser e filtrando somente o que você quiser. Faça uma respiração profunda, encha os pulmões com ar e retenha com os pulmões cheios. Sinta a plenitude da respiração e em seguida exale. É uma forma que você estabiliza as suas emoções. Com esse nível consciente através da respiração, você aquieta as suas emoções.
e você tende a utilizar a sua mente. Agora deixe a respiração normal, bem lenta e bem profunda, mas deixe ela à vontade. Escolha um objetivo que você quer ver realizado na sua vida. Seja qual for, escolha um único objetivo. Concentre toda a sua atenção nesse objetivo. Visualize as etapas que você terá que percorrer até alcançar esse objetivo. Agora, visualize-se conquistando. Visualize-se comemorando a conquista desse objetivo. Veja a felicidade de ter conquistado. No momento que você visualiza-se conquistando um objetivo, você reforça o arquétipo de uma pessoa vencedora, onde tudo o que você mentaliza de bom se realiza a curto prazo e com exatidão. Faça uma inspiração profunda. Exale, abrindo os olhos. E assim, finalizamos o exercício de mentalização. Todo mundo conseguiu fazer o exercício? Deu para diferenciar o que foi a meditação da mentalização? Elas são coisas totalmente diferentes. Beleza? Então, encerramos a nossa palestra de hoje. Acho que eu passei alguns minutinhos, era mais ou menos 1h30, talvez eu tenha passado uns 2 minutinhos, né, Laura? Mas aqui você tem, né, todo o seu sistema de tomada de decisões e a forma de como isso atua de forma neurológica, né? E as ferramentas que você pode desenvolver. Cada um deles. O intuicional você desenvolve pela meditação. Mental você desenvolve pela mentalização e também por respiração. O emocional você desenvolve principalmente pela respiração. E o físico por técnicas corporais. Eu sei que é muito conteúdo, mas, além disso, existe um acervo muito maior de conteúdos que nós temos no método, como o Túlio já deve ter visto em algumas aulas. Possivelmente, vocês lembram que eu falei da média, né? Eu dizia o padrão inferior e o superior. Talvez vocês estivessem em um determinado nível, e agora no final da palestra, sabendo desse acervo de técnicas que você pode utilizar, talvez você tenha subido um degrau em direção ao nível superior ao adversário de vocês. E talvez, quem sabe, até 2 ou 3. Como eu falei, 95% das pessoas no mundo não sabem desse conhecimento. Jogadores de pôquer que têm esse conhecimento relacionado ao método de Rose são aproximadamente 150. Mais ou menos na rede inteira, né, que são jogadores. Que estão inscritos nessa palestra são 38 pessoas. Então você tem um conhecimento competitivo bem grande em relação aos seus adversários, se você quiser utilizar. E aí você pode contar comigo, com a Laura, e o que precisar. Nós temos a nossa escola, que nós prestamos as aulas normais, aqui em sala de aula, e também temos consultorias e aulas personais, que a gente tem o principal objetivo de direcionar melhor um grupo de técnicas ou um grupo de
de conceitos. Às vezes a pessoa já tem isso desenvolvida, precisa aperfeiçoar uma questão mais a nível conceitual. Beleza? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E seria só isso que eu tinha para passar na aula de hoje. Beleza? Qualquer dúvida aí podem contar comigo. Acho que todo mundo tem o meu contato, né? Fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas, também podem perguntar nesse momento. Beleza? Então é isso. Uma excelente semana para vocês. Obrigado. E até a próxima aula.